Está todo mundo participando. CEMED. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Dos dias 13 a 16 de março, estaremos realizando aqui em São Paulo 11º Congresso de Escola Bíblica Dominical. É um trabalho que é feito pela nossa CPAD, destinado especialmente para professores de Escola Bíblica Dominical, superintendentes e, por que não dizer, pastor da igreja, porque o pastor da igreja também participa da Escola Dominical e, na verdade, é o organizador da Escola Dominical de sua igreja. Então nós queremos convidar a todos. Há uma preocupação da nossa CPAD na área do ensino e louvo a Deus por essa preocupação, porque isso faz com que os currículos da Escola Bíblica Dominical sejam sempre atualizados e adequados ao nosso perfil, ao perfil da Assembleia de Deus. Então eu quero convidar a todos os pastores para que participem desse congresso, mas traga também o seu superintendente e os seus professores de Escola Bíblica Dominical, para que possam ter uma preparação melhor, tá certo? Um aperfeiçoamento melhor para a condução da nossa Escola Bíblica Dominical. 13 a 16 de março. Dia 13 de março, além da abertura desse congresso, nós teremos também a celebração dos 85 anos de CPAD. E nós agradecemos a Deus pela maneira com que Deus tem abençoado a CPAD no Brasil, pela influência que ela exerce na nossa igreja do Brasil e, naturalmente, será uma grande festa preparada para todos os assembleanos. 13 de março, abertura do 11º Congresso e é também 85 anos da CPAD, onde seremos todos aqui agradecendo a Deus por esse trabalho tão maravilhoso que Deus tem realizado através da CPAD. Portanto, espero você aqui em São Paulo para participarmos desse congresso da Escola Bíblica Dominical. Incentive os seus professores a participarem e certamente eles sairão daqui melhores, aperfeiçoados para conduzirem a nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Jesus é Deus. Olá pessoal, a paz do Senhor. Bem-vindo à lição 5 do primeiro trimestre de 2025. A lição 5 tem por título Jesus é Deus. Já aprendemos na lição passada sobre a Trindade. A Trindade consiste na união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus, o Deus da fé cristã, o Deus cristão, é um único Deus verdadeiro que subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso está aqui na declaração de fé. Logo no cremos temos essa definição. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, preste atenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Filho é Deus. Veja, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. E o mesmo Deus Javé de Israel, o Deus da confissão de fé judaica, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lá de Deuteronômio 6:4, esse mesmo Deus Jesus citou como o Deus que ele revelou. Isso está em Marcos, no capítulo 12, versículos 28 ao 30, quando Jesus foi interrogado acerca do grande mandamento. Ele disse, o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Veja, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E veja que essa passagem de Deuteronômio 6 e 4, os judeus religiosos recitam essa passagem 3 vezes ao dia. É a confissão de fé judaica. É uma confissão monoteísta. Importante que se tenha isso em mente. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ou seja, do evangelho de João, João escreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim, ou seja, no evangelho. O relato que estou falando do evangelho. Esta lição de hoje, essa lição 5, é sobre a deidade absoluta de Jesus, conforme as Escrituras. Refuta à luz da Bíblia as heresias cristológicas. Então, o que vamos tratar é isso, a deidade absoluta de Jesus e refutar as heresias com relação a essa divindade com base nas Escrituras Sagradas. Então, são 3 tópicos. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Segundo, a heresia que nega a divindade de Jesus. E terceiro, implicações do arianismo na atualidade. Bom, a Bíblia diz que Jesus é Deus e fala isso com todas as letras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De maneira direta. João 1, versículo 1. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, abre aspas. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fecha aspas. A divindade de Jesus. Outra passagem, Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está em Tito, capítulo 2, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Fecha aspas. Então, são algumas passagens, né? No Antigo Testamento, Jesus aparece também como Deus. Então, veja que para um ser reconhecido como Deus, ele precisa apresentar os atributos, as qualidades exclusivas da divindade. Quais são essas qualidades, esses atributos? Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Os judeus na antiguidade, as autoridades religiosas de Israel, diziam que para ser Deus tem que ser Criador, Salvador e Juiz da humanidade. Vou repetir, para ser Deus tem que ser Criador, Salvador e Juiz. Sabe? E nós encontramos isso em Jesus. Não somente os atributos, mas também as obras da divindade. Criador, Jesus é o Criador. A Bíblia mostra Jesus como Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Ele é o Criador. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam dominações, foi tudo, sejam potestades, foi tudo criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por ele. Aqui Jesus, Criador, um ser à parte da criação, um ser que não foi criado, um ser transcendente. Ele é imanente porque se comunica com suas criaturas, mas é um ser transcendente. Não faz parte da criação. Ele não é criatura, é Criador. Jesus é onipresente, é ou não é? O que foi que ele disse? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Estarei eu no meio deles. Tudo bem, ele é onipresente. Ele disse também, eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é onipresente, está em toda parte. Então Jesus é todo poderoso, sim. Está escrito, sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era e que há de vir, o todo-poderoso. Apocalipse 1, versículo 8. E aí Jesus também disse, me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus, as suas obras são obras divinas. Então a Bíblia fala, primeiramente com todas as letras, que ele é Deus, com todas as letras. Também mostra com todas as letras os atributos da divindade. E Jesus, ele é eterno. Também está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno, ele é o mesmo ontem. Se ele fosse criatura, ele não poderia ser o mesmo ontem, porque ontem seria um tempo em que ele não existia, mas ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus é Deus, e isso a Bíblia fala de maneira direta, com todas as letras, e o verbo era Deus. O texto sagrado fala dos atributos, características divinas, atributos morais, atributos divinos, e também as obras, Jesus como Criador, como Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus Salvador, Jesus o juiz, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, então ele há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Então ele é juiz, ele é o Criador, ele santifica, ele é santificador, mas vós serveis sido lavados, serveis justificados, serveis sido santificados por Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então, são provas em abundância, sabe? Eu não sei como alguém consegue usar a Bíblia e negar a divindade de Jesus. Então, temos expressões diretas, seus atributos e as suas obras. Então está aqui o tópico 1, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Então você pega o livro, você vai ler. O livro tem a coleção, sabe? O livro mostra as passagens bíblicas em abundância, mostrando que Jesus é Deus, mostrando os atributos de Deus em Jesus e as obras de Deus em Jesus. Muito bem. Mas agora vamos para o segundo ponto, segundo tópico. A heresia que nega a divindade de Jesus. Agora vamos voltar, sabe, lá no monarquianismo, lembra? Que Tertuliano chamou esses grupos de monarquianistas, e os monarquianistas estão divididos em 2 grupos, os dinâmicos e os modalistas. Os modalistas estudamos na lição passada, com mais detalhes, e trouxemos o assunto para a atualidade. E os dinâmicos, simplesmente mencionamos os dinâmicos, e agora vamos nos aprofundar mais por causa da figura de Ário. Ário foi quem aprofundou e trouxe o assunto para um debate, que foi a maior
controvérsia da história da igreja. É a controvérsia arianistas. Abalou até os fundamentos, a unidade do Império Romano. Ário dizia que o Filho é criatura, que o Verbo não é Deus. E Alexandre, bispo de Alexandria, no Egito, discordou. Ário era diácono na época, e ele foi cortado da comunhão da igreja, foi excomungado, e ele criou um grupo, e o grupo dele fazia passeata, ele gritava. Houve tempo em que o verbo não existia, era o slogan de Ário. É interessante que pouca coisa de Ário sobreviveu, de escrito, mas há escrito de Ário que mostra a sua doutrina, porque nós temos algumas pessoas do passado que foram acusadas de heresias, foram punidas por isso, e na verdade não há evidência, prova de que ele ensinou isso. As informações que nós temos são de opositores, de pessoas que acusaram essas pessoas, mas que da pessoa mesmo não tem nada escrito para provar que ele ensinava isso. Como Montano. Montano foi acusado de heresia, mas não tem nada de sua lavra, de seu escrito, que ele defendeu isso. Na história, nós vamos ver isso mais para frente. Foi outro também que foi acusado de heresia, mas não ficou nada por escrito de que ele defendia essa heresia. Mas Ário tem sim, ele tem o credo dele, se bem que o credo não fala que Jesus é criatura, mas também não fala que Jesus é Deus, mas tem sobreviveu um texto dele chamado Banquete, o Banquete, e ali está claro que ele defendia realmente essa doutrina. Isso é importante que você, como professor, você como professora, saiba disso. Muito bem. Então, Ário usava algumas passagens da Bíblia fora do contexto para fundamentar. Primeiro, citou Provérbios 8:22, na Septuaginta. Vocês sabem, a Septuaginta é a primeira tradução da Bíblia no Antigo Testamento, que foi feita do hebraico e aramaico para o grego. E Provérbios 8:22 fala: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Isso está no hebraico. O verbo caná, o verbo liknot, quer dizer comprar, possuir, adquirir. Mas aqui esse verbo aparece lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18, aquela passagem do encontro de Abraão com Melquisedeque. Aí fala que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E lá aparece o mesmo verbo, o verbo caná, que pode ser o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ou chamado também de possuidor do céu e da terra. Então essa passagem, o verbo ficou ambíguo, pode ser criador e pode ser possuidor. Mas a Septuaginta, quando traduziu Provérbios 8:22, usou criou. O Senhor me criou no princípio de seus caminhos. E Ário se pegava aí. Essa passagem, está vendo? A sabedoria foi... Escuta, espera um pouco. A sabedoria foi criada. Deus é sábio? É ou não é? O que você acha? Qual a sua resposta? Claro que Deus é sábio. Então, se Deus é sábio, e se Ele é eterno, logo a sabedoria é eterna. Houve tempo que Deus não tinha sabedoria. Houve tempo que Deus era ignorante. Isso é um absurdo. Então, a sabedoria, ela é eterna, ela foi gerada, mas não criada. A diferença quanto a isso, ser gerado é uma coisa, ser criado é outro. Então, a sabedoria foi gerada e não criada.
ela não pode ser criada, porque para ela ser criada, Deus não pode ser sábio desde a eternidade. Veja onde se chega quando a pessoa tenta manipular a palavra de Deus. Então, Ário pensava a Bíblia aqui e acolá, pegando versículos para fundar, consubstanciar sua ideia, que na verdade não era dele. Essa ideia já veio dos dinâmicos. Paulo de Samosata, que foi excomungado num sínodo, parece-me que em 268, em Antioquia, por defender o monarquianismo dinâmico. E Ário foi discípulo dele. Então, Ário trouxe isso já dos seus mestres. Não era uma coisa propriamente dele, mas ele se destacou na difusão dessa doutrina. Muito bem. E o que acontece? Aí o cristianismo estava dividido. O cristianismo do Oriente. De Constantinopla, de Alexandria, de Antioquia, de Jerusalém, são os patriarcados do Oriente. Roma, o Ocidente não. O Ocidente estava satisfeito com a fórmula de Tertuliano, nem se envolvia nisso, para eles não era problema. E aí o imperador Constantino enviou Ósio, que era, hoje diríamos que era o capelão, poderíamos dizer isso. Era um assistente, conselheiro de Constantino. Então, Constantino enviou Ósio para resolver o problema, para apaziguar, porque não somente o cristianismo estava dividido, mas o próprio Império Romano estava sob ameaça também de divisão por causa disso. Ósio, ele era de Córdoba, na Espanha. Ele foi. Quando ele chegou em Alexandria e viu que o assunto era profundo, não era o que o imperador pensava. Aí ele voltou e falou, olha, o assunto é sério, é profundo, não é tão simples assim resolver. E ele aconselhou a Constantino a convocar um concílio. Tá? É o concílio que foi realizado em Niceia. Hoje essa cidade se chama Iznik. Iznik fica na Turquia. Em 325 convocou esse concílio com a participação de 318 bispos do Oriente e do Ocidente. E a discussão continuou, só que o pessoal do Ocidente, aquilo que eu falei, não se envolvia tanto nisso, porque eles já estavam satisfeitos com a fórmula de Tertuliano, a fórmula trinitária de Tertuliano. Então, o assunto veio para o plenário e os pais nicenos aprovaram o credo que nós conhecemos hoje como credo niceno. Apenas 3 dos participantes se recusaram a assinar o documento, a fórmula Niceia. E ali estabeleceu, ficou claro, que o Filho é consubstancial com o Pai. É Deus de Deus, luz de luz, e prossegue aqui no credo o credo de Niceno, que está aqui na nossa declaração de fé, porque no final nós temos uma lista dos credos. É importante, a comissão resolveu colocar o credo niceno na nossa declaração de fé, para mostrar para as autoridades que a Assembleia de Deus crê nas mesmas doutrinas dos primitivos cristãos. Foi mais por causa disso. Mas diz o seguinte, ó, o credo niceno: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz,
verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as quais que estão no céu e as coisas que estão na terra, e assim por diante. Então, assim que se introduz o credo niceno. Ficou estabelecido. Isso aí é o Jesus dos credos. Tá? Falei, o tópico 1, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, é o Jesus da Bíblia, o Jesus bíblico. O tópico 2, quando trata da heresia que nega a divindade de Jesus, então a formulação teológica foi necessária para refutar os erros doutrinários, as heresias. Então, embora o credo niceno, não o concílio de Nicéia, que se esperava ser um ponto de chegada, foi na verdade um ponto de partida, porque a controvérsia continuou muito bem, mas ficou definido ali a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus, Jesus igual ao Pai. E o arianismo foi esmagado, mas logo o arianismo voltou e ganhou força. Jerônimo escreveu o seguinte, um dos pais da igreja: o mundo despertou de um sono profundo e descobriu que havia se tornado arianista, porque depois de Constantino, os seus sucessores favoreceram a causa arianista. Muito bem. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês com relação à doutrina arianista. Ela, a crença, a doutrina de Ário teve sucesso, sim, e houve altos e baixos. Isso que aconteceu. Mas ficou definido a divindade de Jesus nos pais nicenos. Muito bem. Então, e agora? E hoje, tópico 3. Implicações do arianismo na atualidade. Eles apareceram? Eles existem? O que vocês acham? Claro que existem. Os dois grupos mais conhecidos são os Testemunhos de Jeová e os muçulmanos. Interessante que os muçulmanos usam as mesmas passagens que os Testemunhos de Jeová usam para negar a divindade de Jesus. Quais são essas passagens? Por exemplo, João 14, 27. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Olha aí, tá vendo? Viu que Jesus não é igual ao Pai? Ele mesmo, a Testemunha de Jeová, usa aquele manto de humildade. Quem sou eu para questionar o Senhor Jesus? Se Ele disse que é menor do que o Pai é maior do que Ele, quem sou eu para contestar? Ainda usa esse manto de humildade. Aí você pergunta, a Testemunha de Jeová diz uma coisa. O que você acha? Quem era maior, é Jesus ou os anjos? Claro que é Jesus. Essa é a resposta da Testemunha de Jeová. Então, mas lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, lá diz o seguinte, abre aspas: agora vemos coroado de glória aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Fecha aspas. E agora? Mas é porque ele se fez, exatamente porque ele se fez homem. Então, se ele, você reconhece que ele se tornou menor do que os anjos, porque não poderia ser menor do que o Pai. Essa inferioridade não é de natureza. Essa submissão é condição para o ser um messiado. Diz respeito à função. As três pessoas da Trindade, elas se servem umas às outras. Então, outra passagem. Jesus diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Isso aí, Mateus, capítulo 24, versículo 36. Olha aí, tá vendo? Tem coisa que o Pai sabe e o Filho não sabe. Como que ele pode ser Deus? Ah, é? Só que lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 12,
Diz que Jesus tem um nome na coxa que ninguém sabe esse, senão ele mesmo. Ah, então o Pai não é Deus? Tem coisa que o Filho sabe e o Pai não sabe? Então você vê que são argumentos fora do contexto. Tá? Então, e outras passagens que o tempo não nos permite mencionar todas aqui. Mas no livro aqui eu apresento as passagens que Ário usaram, que Ário usou, os arianistas usaram, o bispo Sabélio, que negava a doutrina da Trindade, mas defendia a divindade de Jesus, era diferente de Ário, que Ário negava a divindade de Jesus, e as testemunhas de Jeová afirmam hoje que são arianistas. Ela não esconde isso. Muito bem. Então, e elas usam as mesmas passagens bíblicas que Ário usava para defender a sua doutrina. E interessante que os muçulmanos, eles reconhecem que Jesus é o Messias, eles têm Jesus como um profeta, mas nega que Jesus seja o Filho de Deus e também nega a divindade de Jesus. Quem mais nega a divindade de Jesus? O Reverendo Moon, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, nega também a divindade de Jesus. Quem mais nega a divindade de Jesus? Os espíritas kardecistas, eles negam também a divindade de Jesus. As seitas orientais, os grupos do Extremo Oriente, como a Igreja Messiânica, como a Seixonoye, como a Meditação Transcendental, como o Hare Krishna, são grupos orientais que rejeitam a divindade, negam a divindade de Jesus. Então, essas pessoas estão entre nós, os muçulmanos estão entre nós. No momento de você conversar e mostrar, explicar para eles que Filho de Deus significa que procedeu de Deus, que é igual a Deus, não é na maneira como eles interpretam. Então, são os principais movimentos religiosos da atualidade que seguem a linha arianista, e isso se chama unitarismo. Então eu encerro deixando claro o seguinte: o unitarismo não nega a divindade de Jesus, mas nega a doutrina da Trindade. E o unicismo, né? O unicismo não nega a divindade de Jesus, mas nega a Trindade. O unicismo confunde as pessoas, não separa a substância, mas confunde as pessoas. E o unitarismo separa as pessoas, mas separa a substância. Os unicistas, os unitaristas separam a essência, sabe? Como diz o credo de Atanásio, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. E eu finalizo por aqui. Desejo a você, professor, a você, professora, uma boa aula, deixando isso muito claro para os seus alunos e as suas alunas.